Oi, Oi, Dé, Fá. tudo bom? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Eu tô me divertindo aqui porque eu tava fazendo outras coisas, correndo com as coisas aqui em casa, e eu não percebi que meu cabelo tá desse jeito, cara. Eu só fui perceber que o cabelo tá assim depois que eu botei aqui na frente do celular. Agora tamo aí, né? Agora vai, né? Hoje é o dia dos cabelos meio. Mas tá bom. Estamos aqui. Eu vi que você foi regar as plantas lá hoje. Não foi ontem. Foi ontem. Foi ontem. Ontem ou Foi. antes de ontem, à tardinha. Porque eu fui de manhã ontem lá com o Pedro e a gente regou as plantas, né? Tirou um pozinho ali de cima, tudo, mas. Ai, que bom. Então, eu nem apareci na 154. Eu fui lá Aham. na 190, dei um jeitinho, mas também a Cris estava por lá, então A Cris estava lá? tava, ela disse que não vai deixar a casa abandonada. Oh, e aí, Bosca, tudo bom? O Boscariol, ele é amigo antigo. Eu sugeri que penteasse o cabelo, né, Bosca? Olha, você viu como é que tá, velho? Olha que coisa. Eu vou ficar assim hoje, que aí de baixo pra cima ninguém vê o cabelo. Tá tudo certo. Olha, mas quem vê pode gostar, então corre risco. Não é? Mas o que importa é a informação passada, né? Ah, não, a aparência importa também. É mesmo. Aí lascou. Importa. Eu adoro aquela coisa que parece que é uma frase da Fernanda Montenegro, não sei, que ela fala assim, que a beleza só é importante nos primeiros 15 minutos. E aí as pessoas postam essa frase como quem diz, não, vocês estão vendo como é tão pouco importante ou como não é importante? Eu falo, bom, mas se não tiver os primeiros 15 minutos, não Não tem vai ter, mais nada, né? não vai ter o restante. Então, É, não tem mais o que nada. vai acontecendo, eu acho, no decorrer do tempo, é a gente ficar sensível à beleza como ela se apresenta e não ficar cobrando aqueles padrões referenciais que geralmente nem são de verdade belos para os nossos olhos, assim, agradável às nossas sensações. Aham. Bom, o que a gente conversou semana passada, a gente falou sobre a histérica, né? Gerou bastante repercussão, bastante perguntas, o pessoal falou bastante. O pessoal tem adorado, você tem visto os comentários lá nos vídeos Tem sim. depois, né? E, cara, eu vejo, tem muita gente que vem me perguntar, né, sobre como trabalhar algumas coisas depois, eu acabo passando o telefone da sua escola, né? Então teve gente que perguntou onde é que eu vou aprender isso, como é que eu faço para estudar, né? Pô, isso está muito interessante. Tem um amigo meu que faz curso em outra escola de psicanálise que também comentou que da tua didática, do teu jeito, né? Falou, gente, eu não tenho professor assim lá. Eu falei, você me perguntou, você está fazendo em lugar errado, né? Já que você perguntou, essa coisa é muito complicadinha, tá? Porque, por exemplo, eu tive uma experiência quando eu comecei a coordenar a escola de psicanálise, ela foi um Hum. evento, assim. Eu dava aula para um grupo de alunos numa escola. O professor tinha morrido, o professor que era a pessoa qualificada de dar a certificação tinha sofrido um infarto fulminante. Aí eu fui dar aula no lugar dele e fiquei com um grupo. Na escola tinha vários professores, mas não tinha nenhum com qualificação suficiente para sustentar a formação em psicanálise. A Tá. partir deste grupo de alunos que eu tive lá nessa escola, eu comecei a dar aula. Na verdade, eles se organizaram para que eu continuasse dando aula para eles. E aí, para ter as certificações que a escola precisa, abri empresa, fiz registros nas sociedades internacionais, enfim, fiz toda a papelada para o negócio. Mas só que era eu que dava o curso. E Aham. toda a certificação, toda a qualificação era minha. Então, as primeiras críticas que a escola de psicanálise recebeu foi assim: é uma escola muito boa, mas só tem um professor, que era Ah, que eu. beleza. Então, e aí
teve uma época que a minha contadora entrou em contato comigo e falou: ou você faz isso virar uma empresa de verdade, ou você fecha, porque você ganha dinheiro de fora para colocar aqui dentro. E eu sempre gostei, era uma paixão, é uma paixão. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar, encontrar professores e tal, e hoje nós temos cerca de 12 professores. E aí qual é a reclamação? Que Puxa, tem você não dá pouca aula aula. com você. Então, não, olha, não dá para se adequar ao gosto das pessoas. Não, né? Não tem jeito. Mas a proposta é essa, a proposta é que a gente tenha o convite para todos os professores que estão com a gente é esse, que tenha um discurso acessível, que tenha uma didática que leve em consideração essa nossa vontade de aprender, junto com a gente não ter vindo de um ambiente acadêmico. Os nossos alunos não vieram de um ambiente em que eles tiveram uma vida dedicada aos estudos. São pessoas, tipo, normais, que têm que Comuns. trabalhar, que tiveram dar Sim. conta da própria vida e que gostam de estudar, mas não têm muita prática. Então tem que ter um movimento de descoberta de como é isso de estudar. Vocês aceitam na escola pessoas que não têm nível superior? Não, não. Essa é Tem que uma ter. exigência para a gente. Tem que ter um nível superior em qualquer área do conhecimento. Não precisa Tá, ser psi, pode ser, enfim, áreas as mais diversas, mas precisa ter essa formação superior. Para a gente se entendi. manter qualificado junto aos organismos internacionais de reconhecimento da psicanálise. Entendi, entendi. Então tem um motivo, né? Tem. Além de, lógico, a gente entende que quem tem pelo menos um nível superior tem é, é uma capacidade intelectual mesmo para poder manter o conhecimento ali, trabalhar melhor o conhecimento, né? É um pouquinho de repertório, Fá. A ideia é que se você já se dedicou lá os seus 4, 5 anos para uma formação, você já tem um pouquinho de repertório de como é estudar. Então tem um caminho aí. Então, um ponto importante é esse. É claro que às vezes aparece na escola alguém que é incrível, que tem um autodidata. Mas mesmo assim a gente precisa recusar, porque a ideia é cumpra as normas oficiais. Tá Se certo. quer fazer psicanálise, legal, vai lá e faz uma graduação. Hoje em dia está um pouco mais simples do que era antes. Um Tem cumprir os graduação de dois estágios. anos, né? Um tecnólogo serve, né? Então, você sumiu. Eu vi. Peraí, eu fiz besteira aqui. Pronto, voltei. Para a gente é muito importante, porque a psicanálise já é uma disciplina absolutamente marginal. Então a gente faz um esforço para, olha, nós somos marginais, mas nós somos sofisticados. E isso passa pela formação superior. É marginal porque não tem uma graduação em cima disso, né? Não tem a parte acadêmica em cima, né? E a ideia é que, assim, quando a gente começou lá com o Freud, judeu, eu sempre. Hoje eu não sei se a gente tem essa noção claramente aqui no Brasil, mas ser judeu é tipo ser a ralé da ralé. É assim, o cara que não vai sair nada de bom daí. Esses judeus são uns pervertidos, eles são uns perdidos. É engraçado porque, sei lá, eu acho que quase 95% dos prêmios Nobel que existem no planeta são de judeus. São de Mas o judeus. senso é de que eles não ia sair nada de qualificado daquela estrutura. Então, pelo próprio Freud, pela história dele, a gente já é marginal. Depois vem isso da gente nunca querer se sujeitar à regulamentação de ensino dos países. Em lugar no mundo, a psicanálise se sujeita, ela permanece sendo uma formação determinada pelas sociedades de formação. Então, quem diz o que é um psicanalista são as sociedades de psicanálise. Não pode ser um MEC, não pode ser um Ministério da Educação, nada do gênero. Porque a De certa gente forma, isso é positivo, né? no nosso caso, hoje em dia, isso é incrível. E essa é a noção, a ideia é que a gente vai fazer uma crítica ao sistema de educação, então a gente tem que estar fora dele. Tá.
Essa é a proposta. E, claro, também a noção é não estar sujeito a essas oscilações de gosto que todos os governos têm e poder ficar focado na nossa estrutura, que é a estrutura de aprendizado a partir do tripé, que é você fazer a parte teórica, fazer sua análise individual e ter uma prática clínica. Tá certo, tá certo. O que que a gente tinha ficado de falar essa semana? Essa semana passou tão corrida, foi tanta coisa que eu me perdi no meio do contexto. Olha, se muito não me engano, nós iríamos falar, nós nos demos conta que não nos tínhamos falado sobre o obsessivo compulsivo. Nós tínhamos falado sobre o Perfeito. masoquista como tracional, mas não sobre o compulsivo. E aí a gente ficou de falar dele, que é um tipo, eu acho que quase tão atraente quanto a histérica. Legal, legal. É, a gente tinha falado da histérica, pegamos alguém quase tão atraente quanto. Quase atraente. Inclusive, tá, a gente diz que o obsessivo e a histérica são um casal perfeito. Porque a Hum, histérica, ela é insatisfeita. Ela tá tá. sempre demandando mais e mais. Eu não quero, assim, eu não gosto, não tá bom. Enfim, a insatisfeita. E o compulsivo é aquele que se sente na obrigação de satisfazer. Pô, que bacana. Então juntar a fome com a vontade de comer. É perfeito. Os dois, eles podem viver num processo de tortura grande. Não necessariamente isso vai ser prazeroso. Mas a ideia é que ela vai estar lá dizendo, eu estou infeliz, eu estou insatisfeita. E ele vai estar lá trabalhando, trabalhando, trabalhando. O que eu tenho que fazer para você ficar bem? É isso, é aquilo. Assim, desesperadamente. E sempre se sentindo culpado porque ele não está sendo bom o suficiente para ela. Tá, qual a diferença já que tem um processo de tortura constante aí, qual a diferença pro sadomasoquista? Olha, porque na verdade no sadomasoquismo existe uma dinâmica de causar dor, humilhação, mal-estar no outro e sentir. No obsessivo compulsivo, é um traço anal, ou seja, é um traço também ligado ao controle, é alguém Controle. que gosta de ordem, método, previsibilidade, como são os perfis anais tradicionais, mas ele tem um sentimento de culpa bastante arraigado, tem uma estrutura extremamente culpada Hum, e ele tem porque ele está sempre culpado, ele está sempre em dúvida e ele está sempre assim, do tipo, mas o que eu faço agora? O que é o certo? Então, eu não sei se quero o vermelho ou o amarelo. Então, eu tô com você e aí eu penso que o melhor seria estar com ela. Mas aí, quando eu tô com ela, eu sinto sua falta. Ele é um indeciso estruturado. E aí, como ele é indeciso, imagina assim: se eu estou namorando um rapaz compulsivo, ele está hum. comigo, ele assumiu um relacionamento comigo, é obsessivo compulsivo o perfil, daqui a pouco eu explico isso. Aí ele assumiu um relacionamento comigo. Isso deve ter demorado muito tempo, porque ele vai, volta. Eu tô aqui com você, mas eu não sei se eu quero estar aqui, eu não sei se é o melhor para mim. De repente, o melhor era eu ficar solteiro para eu poder me dedicar ao trabalho, mas aí eu tô solteiro e sinto falta de alguém. Aí ele assumiu um compromisso. Aí ele assumiu o compromisso comigo. Como ele é um tipo certinho, agora ele assumiu o compromisso, ele tem que estar comigo. Só que ele está sempre comigo culpado, porque quando ele está comigo, ele está pensando na Josefina, ele não vai fazer. Ele é um tipo moralmente rígido. Então, não é que ele vai se encontrar com a Josefina, geralmente. Mas ele vai pensar: será que com a Josefina eu não seria mais feliz? Ele vai Será que ficar a Josefina. comparando os relacionamentos. Isso. Será que a Josefina está vivendo bem sem mim? Que a Josefina é um relacionamento anterior. Ela está Aham. vivendo bem sem mim. E aí, quando ele se relaciona comigo, ele olha para mim e fala: nossa, ela é tão encantadora. E eu tô sendo tão cruel com ela porque eu fico pensando na Josefina, vou fazer tudo o que ela quiser. Então ele Aí se eu falo: culpa planta por ter o bananeira, eu quero pensamento comer. distante. Hã? Ele se culpa por ter o pensamento distante
Mas ele não consegue focar naquilo e só naquilo. Ele não consegue dar atenção plena ali. Não consegue. E é para tudo. É para o relacionamento. No relacionamento isso chama bastante atenção na gente. Mas ele faz isso com comida. Então, sei lá, ele tá bebendo Guaraná, ele pensa, será que a Coca-Cola não era melhor? Aí ele tá comendo macarrão, puxa, será que hoje eu não deveria ter comido alface? É para tudo. Uhum. Então, no relacionamento, isso fica bastante acentuado e vai gerando isso. Já que eu não estou aqui completamente com ela, eu sou culpado. Eu tenho culpa em relação a ela. Então, tudo que ela pedir, eu tenho que fazer. Aí ela pede, plantar bananeira. Ele fala, vou me esforçar. Peraí, deixa eu descobrir um jeito de fazer isso. Aí ela fala, quero passear. Ai, vou te levar, largo tudo e vou te levar para passear. Aí ela fala, tô entediada aqui. Se ele pudesse, ele parava o mundo para atender os pedidos dela. E essa ela pode ser o chefe, essa ela pode ser a mãe, essa ela é alguém de fora dele demandando. Para o obsessivo é muito confortável ter alguém mandando, porque quando tem alguém mandando, ele descansa de si mesmo. Porque Ele ele não nunca sabe. precisa pensar e tomar decisões enquanto alguém estiver mandando. Isso me leva a imaginar alguém quase que sem bunda nenhuma. É o É normal. isso? É o perfil, é o normal do perfil. Raramente eles têm. Antes, um obsessivo compulsivo, mesmo assim, normal, nunca vi com bunda. Ah, e esse tipo é masculino e feminino. Então eu posso Tá, homens e mulheres assim. Tem uma articulação analítica que a gente faz para explicar como as mulheres se tornam assim. Porque o normal, entre aspas, pensando nisso, de que será normal, é o homem ser obsessivo compulsivo e a mulher ser histérica. O que a gente observa? Que na medida do século XVIII, no XVIII já aparece, no século XIX e no século XX, por causa do certo estilo de educação, por causa da inserção da mulher no mercado de trabalho, ela também adere a esses traços. Mas originalmente esse era um traço masculino. você sabe o que me remete, assim, eu fico lembrando de muitos homens que eu vi depois dos 50, né, 50, 60 anos, que ele trabalhou uma vida inteira, né, aí ele acaba se aposentando, coisa que vai se extinguir logo, né, então ele trabalhou uma vida inteira, acaba se aposentando, aí ele chega em casa e ele acaba fazendo tudo que a esposa quer e ele não sabe nada do que tem dentro de casa. Ele mal sabe, ele já respondeu um monte aqui. Ele mal sabe onde fica a cueca dele. Ele não consegue tomar um banho e pegar a camiseta e a cueca na gaveta, né? E É esse. eu vejo isso nesse monte e você pode olhar, a pessoa depois de 55, 60, cara, o glúteo, né, a bunda começa a diminuir de um jeito, ela começa a engavetar de um jeito que não funciona, né? A pessoa fica quase tendo que usar suspensório porque senão a calça passa direto, né? É isso. E, e o mais interessante disso tudo, junto com isso, vem a disfunção erétil também. Porque ele não tem. É como se ele perdesse o tesão, como se ele perdesse as vontades, como se ele perdesse tudo. Né? Então eu estou Puxa, aqui para cumprir com o que ela quer que eu faça só. Ele se entrega para o outro pensante, que nem você estava falando. não, legal você fazer essa construção, porque no nosso traço original, o obsessivo compulsivo, ele tem uma ereção mediante desejo do outro. Então ele se vê realmente como instrumento, inclusive como instrumento de prazer. Se ele entender que a mulher quer a ereção, ele tem. E enquanto esta mulher com quem ele está ligado, e ligado pela culpa, estiver demandando ele sexualmente, ele corresponde. Se ela parar Tá. de demandar, ele para de funcionar. E por causa disso também, Fá, ele é um estilo que a gente diria, não sei se é a palavra correta, mas fiel, mais Sim, monogâmico.
Por quê? Sim. Porque para ele não consegue fazer essa transição de culpa. Então, ele não vai conseguir ter ereção com várias pessoas. Ele tem com aquela com quem ele está se sentindo culpado. Porque ela quer e porque ela precisa e só nos momentos em que ela acha que precisa. Exatamente. Então, ele corresponde. A, fora, ele pode até pensar. Ele é muito articulado para o pensamento. Mas não vai conseguir fazer. Não vai ter ereção. Interessante, bem interessante. Isso me E aí, do faz jeito que você pensar. estava descrevendo, eu achei legal, porque se essa ereção é completamente condicionada ao desejo da mulher, muito naturalmente, a mulher no envelhecimento tende a diminuir a libido. E aí faz sentido ele começar a ter disfunção erétil, porque se ele tem uma ereção que é totalmente para corresponder e ela não quer, inclusive por causa das suas disfunções hormonais, ele não precisa ter. Entendi, entendi. Bem interessante. Outra coisa que é interessante, ouvindo você descrever, né, o processo, eu vejo pessoas que têm o lábio superior muito mais grosso do que o inferior, que é o meu caso, né? Não é muito mais grosso, mas ele é mais grosso do que o inferior aqui. Ele, são pessoas que gostam de dar mais prazer do que receber. Gostam de ver o outro também, de certa forma, felizes com aquilo que ele produz, Ah, né? Então, pensando nisso, a gente sabe que com o passar do tempo a boca vai afinando, o lábio vai afinando, as pessoas vão ficando mais velhas e vão perdendo um pouco ali da grossura que tem no lábio, né? É, sério? olhando, eu espero que você não perca esse Eu não, charme que você tem, porque é super atraente. não Mas, tá na genética essa programação, não. Você sabe que eu tinha a sensação contrária? Eu pensei que ia aumentar, mas é. autorreferenciado, mas eu pensei que ia aumentar a boca com o Não, tempo. o que eu tenho observado, e aí é observação mesmo, né? Eu tenho pego alguns cantores, né? Algumas pessoas famosas que dá para você Continuamente. acompanhar a vida, né? E eu tenho visto que muitos cantores famosos que tinham lábio grosso quando mais novos, acabaram ficando de lábios finos, né? E pessoas que também eram mais gordinhas, tudo acabam emagrecendo. Pessoas que eram mais feinhas, na velhice você acaba ficando mais fino, né? De alguma forma. E olhando para isso, né? Eu acho interessante e é uma coisa que eu vou começar a observar nesses homens, principalmente, que eu vejo que estão desbundados, né? Como é o lábio deles, se está muito fino ou se o superior ainda é um pouco mais proeminente, Tá, né? peraí, para eu memorizar a informação. Lábio superior para proporcionar prazer. Exatamente. Você travou. Tá me ouvindo? Manda joinha que eu acho que ela caiu. Vamos ver daqui a pouquinho ela volta. O que vocês estão achando desse conjunto de live que a gente está fazendo toda semana? Está voltando. Estão gostando? Eu vi aqui o Washington falando que está aqui toda semana. Ah, voltou, Voltei. Eu voltou. pensei que tinha. O negócio tinha desligado, mas talvez tenha sido a minha maravilhosa internet, como de hábito. Né? Então, Tá, eu você tava estava me falando perguntando do. isso, que do superior como sendo essa tendência para proporcionar prazer. Então, tipo, Exatamente. quando eu vir isso em alguém, eu falo, aí tem chance de ter alguém que se preocupe mais comigo do que consigo mesmo, é isso? Mais com o outro do que com ele mesmo. A pessoa que se preocupa mais consigo mesma, mas que curte o prazer. Veja, a pessoa que tem lábio superior grosso,
ela pensa antes de agir, ela vai trabalhar a comunicação dela, ela vai pensar muito antes de colocar alguma palavra para fora, tá? E é o contrário de quem tem o lábio inferior mais grosso. A É pessoa isso que tem que eu ia perguntar. É equivalente? Porque isso eu conheço bastante. Gente que tem assim, 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 e tem um beicinho assim. né? Assim eu Então, conheço mais. esse beicinho de baixo para frente é aquela pessoa que gosta de fazer na infância, né? Infância, adolescência, gostava de fazer pirracinha, né? Então, Hum, tava ali, né? Quando ele cresce, quando ele fica adulto, né? E tá lá, ele vai mais em busca do prazer pessoal, né? Ele vai muito mais em busca do prazer pessoal, exatamente porque ele se acha merecedor. Então, ele vai ele vai atrás do que ele quer para ele, diferente de quem tem o lábio superior mais proeminente, né? Então, tem gente que tem o lábio superior mais proeminente que ele prefere dar o prazer e não sentir nada. De hum. repente, numa relação, é a pessoa que dá muito prazer para o outro e de vez em quando só ele se deixa ter um pouquinho de prazer. E para ele tudo bem, para essa pessoa está tudo bem, está tudo certo. Ele não é o orgasmo comum, mas ele sente prazer em fazer isso, tá? Uhum. Quando ele tem orgasmo, aí é outra pegada, é outra história. Ele vai em busca, ele pode ter, é tranquilo, não tem problema com isso, né? Mas o outro está vindo sempre em primeiro lugar. Olha, eu acho que a nossa sociedade está um pouco carente de gente assim. Eu sei que o ideal é sempre o equilíbrio, mas como a gente está muito ao contrário, seria bem legal ter um monte de gente que se preocupa com o outro, né? Que sente prazer em dar prazer para alguém. Isso é Seria bom. difícil de encontrar. Então, você está me falando, esse com beicinho eu consegui pensar em 5 pessoas próximas, assim. Agora, com lábio superior grosso, eu não tenho uma referência acentuado, assim. Deve ter, talvez tenha, e eu vou ter que olhar mais atentamente para o rosto das pessoas para notar. Aham, aham. É isso. E aí, voltando para o obsessivo compulsivo, né? Se ele tem esse lábio superior um pouco mais grosso, né? E ele tem o glúteo, aquele glúteo de gaveta, né? Para dentro, aquela coisa que quase não aparece. A tendência realmente é ele não fazer nenhuma das vontades dele e fazer as vontades só do outro e seguir, né? Para nós, isso é o perfil predominante. Se não acontecer nada estranho, vai permanecer assim durante toda a vida, mas ele, por ser esse perfil muito ligado ao que é certo, ao que é justo, ao que é correto, ele tem algumas referências, referência de verdade, referência de justiça. E quando essa pessoa tem esses referenciais traídos, ela consegue romper. Então, o nosso obsessivo compulsivo é alguém com tendências religiosas. Não só religiosa no sentido de seguir uma religião, mas no sentido de ter, como é que eu falo isso? Um pensamento estruturado em busca da verdade, do bem, do justo, que é comum na religião. Que é Tá. comum nos nossos grandes referenciais de pensamento, mas é mais comum na religião, como sendo assim, eu acho que todas as religiões pregam algum sentido de justiça, de beleza e essa coisa do certo, do limpo, do inquestionavelmente correto, isso é bem típico do obsessivo. Para ele conseguir sair desse dilema em que ele tem que corresponder ao outro, em que ele está se sentindo culpado, ele precisa ver na pessoa essa traição. Então a Hum. ideia é assim: estou fazendo tudo por você. E aí você mentiu para mim. Nossa, uma mentirinha de nada, mas você mentiu para mim, não posso mais confiar em você. Aí eu rompo com você e vou grudar em outra pessoa em quem eu posso confiar e a quem eu quero obedecer. É só nesse momento que ele se liberta.
Só, se não tiver essa traição aos valores morais fundamentais, ele vai permanecer a vida toda nessa pessoa com quem ele se ligou, tentando satisfazer. Isso, Tá. inclusive, pensando no homem, pode ser a figura materna. Ele pode permanecer a vida toda ligado com a mãe, sem nunca se vincular de verdade com nenhuma outra mulher. Tá, seria aquela pessoa que fica com a mãe pro resto da vida. Sim. Geralmente, Fá, eles conseguem romper com a mãe quando, assim, Ih, travou de novo. tem vida sexual. Aí ele se sente Repete tudo traído, que travou. ele consegue romper com a mãe, geralmente, quando, na adolescência, quando ele descobre que a mãe tem vida sexual. Aí ele se sente Tá, traído e vai se vincular a uma outra mulher. E, evidentemente, uma outra mulher com quem ele possa ter uma ligação sexual. Mas os que, por algum motivo qualquer, da conduta da mãe, de uma certa moralidade, seja lá o que for, não conseguiram realizar que a mãe não tem todos aqueles padrões morais que ele acha perfeito, ele permanece assim, ligado com a mãe a vida inteira. e aí quando ele acha um parceiro, vamos supor que ele entendeu que a mãe é, tem lá a sua vida sexual, tudo certinho, bonitinho, e aí ele rompeu, ele arruma alguém para ficar com ele, a tendência é ele levar essa pessoa para o resto da vida. Sim, sim. Ele não é um tipo que gosta de mudar, não. Ele é um tipo que. Isso pode ser mais ou menos sofisticado, de acordo com o padrão de educação, mas a noção é assim: se ele conseguiu. Estou fazendo, botando o carregador. Se ele conseguiu se vincular, ele fica. A não ser que essa pessoa traia aí os seus ideais morais. Entendi, entendi. Então a tendência seria ele ter um amor para o resto da vida. É, Oh, que bonitinho. sim, e é legal porque é dentro desse perfil que surgem esses nossos ideais morais. Então, essa noção de é possível amar alguém durante toda a vida, independente das oscilações do relacionamento, a noção de que da castidade. Então, esse é um perfil que, por exemplo, pode ficar casado sem sexo. Entendi. Porque não, existem coisas muito mais importantes que isso. O que esse perfil não aceita, o que ele vai achar assim absolutamente imperdoável, é ele estar no casamento sem sexo e a pessoa transou com alguém em algum outro momento. Entendi. Aí, Então nossa, tem que servir inclusive para os dois. tem que ser para os dois e a pessoa tem que estar com ele no contrato, seja qual for. Ele sentindo essa segurança de que a pessoa está vinculada com ele no contrato, ele fica. Entendi, entendi. Então, parando, o que mais seria comum dentro dos traços físicos dele? Olha, essa coisa da bunda é o que a gente mais destaca. Uma bunda para Na dentro. verdade, é o que a gente menos destaca, né? Porque ela quase não existe, né? Não, mas é quando, por exemplo, ai, tô em dúvida. Aí falar, mas tinha bunda? Ah, então não é compulsivo. Não tem como ter bunda e ser Isso é compulsivo. compulsivo, E entendi. a noção dele, geralmente, tem pernas fortes e rígidas. É um perfil duro, duro assim, um pouco Tá, flexível, sem alongamento. Então, tá. não dobra e não estica. Bem Como todo rígido. bom anal, né? Isso. Vai ter um peito travado. Então, geralmente, ele tem um bloqueio emocional bem acentuado. Então, tem um Hum, bloqueio pélvico, que está representado pela bunda e pelas possíveis dificuldades de ereção que você descreveu. E tem um peito que é um tijolo. A hum. ideia de que não tem essa maleabilidade de expandir e voltar. É um perfil duro. Então, Eu acho teoricamente, que ele esse teria essa parte do tórax meio quadradão. é isso que eu estou pensando. Se a gente tivesse que definir um perfil, seria um perfil
quadradão e rígido. Entendi. Né? Então não tem gordurinha sobrando. Então, pode ter, porque aí depende das construções que são feitas. A ideia é, por debaixo da gordura vai ter rigidez. Tá, estão perguntando aqui, seria um peito reto. É assim, É um, gente. é um Se peito tudo duro, tiver né? dado certo e essa pessoa nunca tiver uma compulsão, porque aí, peraí, deixa eu explicar. Uma obsessão é uma ideia que não te abandona. Uma Perfeito. compulsão é um gesto que você não consegue abandonar. Então, o obsessivo compulsivo é alguém que tem ideias repetitivas e ações repetitivas. Se essa pessoa rígida assim tiver compulsão alimentar, ou seja, direcionar para a comida o seu gesticular repetitivo, vai ser alguém gordo. Vai ser alguém gordinho, não Então, tem jeito. é rígido? É rígido, coberto por uma camada de gordura. Tá. Então, esse reto não vai ter. Mas aí, o que, que a gente nota? Então, por exemplo, o compulsivo, ele não tem a barriga histérica. Como é a barriga histérica? A barriga É histérica no aquela homem ou na desenhadinha. mulher? E é a que é dura, falar. A barriga mesmo. Sabe aquelas barrigas duras que o homem parece que... Eles falam que é barriga de chope. Ah, é aquela gordura dura, aquela coisa que é rígida mesmo. Parece que a pessoa comeu uma melancia ali, se aperta tudo bem duro. Tá, Isso. E aí, não sei, sempre me passa a imagem de que tá meio grávido, por isso que eu falo que é histérico. Porque entendi. tem alguma coisa ali. Esse compulsivo tende a ser gordo, gordo mesmo. Então, isso aqui é uma camada de gordura, não é uma camada de tensão. A tensão é interna. Nesse outro Perfeito. perfil que eu estou dizendo, a tensão aparece externamente. Nele, não, a tensão é interna. Cara, que E legal. também, e é uma coisa interessante porque é um compulsivo. Logo, se ele, por exemplo, deixar a compulsão alimentar e começar a ter compulsão por exercício e alimentação correta, ele vai fazer isso do jeito mais correto, mais O interessante é que ele é tão metódico que os dias dele acabam sendo todos na mesma medida, como se fosse um reloginho. Ele, por ser compulsivo, né? A ideia então é ele acordar, fazer sempre as mesmas coisas, pegar sempre as mesmas rotinas, os mesmos caminhos e provavelmente não mudar nada nesse sentido. Nossa, você me fez lembrar de uma história. Teve uma vez que eu tinha um paquera que eu olhei de longe e falei assim, nossa, compulsivo até debaixo d'água. Porque além de reto, assim, ele tinha uma carequinha aqui. Então tinha todos os No meio sinais aqui, no nesse cotoco meio, aqui. no meio. É aquela franciscana que a gente diz. Tá. Tinha todos os traços de compulsividade acentuado. E aí, o que, que eu fiz? Eu observei um dia da rotina dele, que era um dia de domingo. Então, ele saía da casa dele, às 11h05 ele estava na banca de verdura, pedia para a mesma pessoa sempre a mesma coisa e dizia as mesmas coisas. Então, ele Quanto chegava tempo lá na você seguiu banca, ele para você saber disso? discretamente, eu estava interessada, eu queria saber o que, que tinha ali. Quando eu vi tanta Ah, previsibilidade, eu brochei. Mas aí serviu como estudo analítico. E assim, foi um dia, e aí depois nos outros dias eu fiquei reparando. Naquele horário, ele chegava lá, dizia aquela mesma frase para a moça que atendia, esperava ela dar para ele, pagava, contava a mesma piadinha da saída e ia embora. Assim, previsível. Eu acho que é uma coisa um pouco inglesa. Uma amiga minha estava dizendo que o ônibus estava marcado para chegar às 16h52. E aí ela ficou lá no ponto esperando para ver se ele aparecia às 16h52 e apareceu às 16h52. Essa é a ideia. Esse perfil ele surge como um ideal social de previsibilidade. Por isso que a é, gente diz que ele se acentua muito no século XVIII e XIX. tá, tá. Cara, muito legal. Quer dizer que você seguiu uma pessoa.
Ah, eu faço várias coisas quando eu estou interessada em alguma coisa. Ou eu estou interessada na pessoa, ou eu estou interessada em comprovar minha tese. Então, eu já te falei, eu tinha uma coleção de foto de bunda. Esse não foi a única pessoa que eu segui. Eu já fiz isso com homens e mulheres, porque eu queria saber se era mensurável a previsibilidade. É, eu faço isso mas no consultório, às vezes eu deixo quadro torto, porque o compulsivo, os traços anais em geral, mas o compulsivo acentuadamente, ele não gosta de ver nada fora de ordem. Quando ele é um perfil Tá. extremado, irregularidades incomodam. Então, quando ele vê um quadro torto, ele não vai conseguir se concentrar em mim, ele vai ficar tentando resolver o quadro. Até que chega uma hora que ele para, vai lá, arruma o quadro, senta e continua conversando. Então, Você faz de no, propósito, só para no testar. consultório é normal. No consultório é normal. Teve uma época que eu deixava no consultório, eu tinha uns painéis na sala e eu deixava todos tortos, assim. Nossa, dava tanta discussão, inclusive com os profissionais. Porque o profissional chegava e falava, isso está torto, tira isso daqui. Eu falei, não está torto, eu quero assim, é meu. Ele só ficava, Eles fizeram controladores, esses profissionais. Eles eram, tinham eram. traços anais. Na escola, teve uma vez que a gente teve uma moça que controlava, era uma psicóloga que controlava a gente com comida. E foi engraçado que todos os pacientes sabiam disso. Então, eu acho que ela morava em Minas. Então, É, ela trazia doces maravilhosos, queijos, e deixava tudo lá. Tudo era nosso. Em troca, e não era dito assim declarado, mas em troca, a gente tinha que fazer o que ela queria. Então, a sala que ela usava era dela e tinha ficado do jeito que ela queria. A recepção tinha que ficar arrumada do jeito que ela queria e ela ficava, ela criticava, arrumava e era um tom mais ou menos assim: puxa, eu trago esses doces tão deliciosos para vocês, custa vocês fazerem isso, aquilo outro que eu quero. E era muito engraçado porque a gente adorava os doces e ficava falando, nossa, mas esses doces saem meio caros, né? Porque a gente foi se dando conta disso, porque quando dava o dia que ela vinha, todo mundo de manhã ficava, ela vem, vamos arrumar. Ela vem, ela vai chegar, vamos arrumar. Eu falei, gente, que estranho. Porque ela vem, nós vamos arrumar o que não nos incomoda. O que está acontecendo? Aí a gente começou a se dar conta de que ela estava controlando a gente com comida. entendi, E entendi. era assim, era Interessante. engraçado que ela era bem gorda, mas não tinha bunda. Então nas costas eram retas. Esse não seria um traço masoquista? Não é masoquista, porque, veja, era uma questão de manipulação, não era uma questão de humilhar nem de causar dor. Entendi. Não era Tá, humilhar nem se sentir humilhado, não era causador nem sentir dor. É uma questão de eu sei o que é certo e todos vocês têm que fazer o que é certo, para o meu bem e para o bem de todos vocês. A entendi. ideia do obsessivo compulsivo é isso: o certo, o justo, o bom. O problema é que essa pessoa ela é rígida, né? Então ela tem um certo na cabeça dela que, segundo ela, deveria ser seguido por todo o mundo. E quando o mundo não segue, a pessoa se sente extremamente violentada. O A mundo está primeira, errado, eu estou o correto. mundo está errado, exatamente. O primeiro movimento é um movimento de crítica ao mundo. Não presta, não funciona. Se todo mundo fizesse como eu, daria certo. Tem umas pessoas que falam uma coisa que eu acho engraçada, que é assim: os brasileiros funcionam assim. Aí eu fico olhando para a pessoa e me perguntando se é norueguesa, se é islandesa, porque assim, os brasileiros, os outros são os complicados. Eu sou o correto. Eu sou o único brasileiro que deu certo no mundo. Eu sou o correto. E aí, quando esse sistema falha, e às vezes ele falha por causa da atenção da culpa, a pessoa começa a se machucar. Aí começa a Entendi. lesionar a articulação, começa a ter problema nos intestinos, começa a desenvolver doenças que são doenças autoagressivas. Porque já que o mundo não está se adequando a ela, ela começa a se punir. Eu estou fazendo alguma coisa de errado, porque se eu estivesse fazendo certo, eles estariam fazendo tudo o que eu quero. Entendi.
Cara, que maluco, né? Que legal. E me diz uma coisa, nessa de você observar o rapaz no fim de semana, nunca te passou pela cabeça em causar algum tipo de distração onde ele pudesse se atrasar 5 minutos e observar depois o que aconteceria? Porque Então, é extremamente difícil você manter a rotina no teu dia a dia por conta de trânsito, por conta de um monte de fatores externos ali, né? aquele tinha uma variável que, assim, era no meu bairro e era domingo. Então, ele tinha um ritual de domingo que era fazer determinados caminhos, ir à feira, voltar para casa, almoçar e aí ter um processo de tarde livre. Quando, nas vezes que eu tentei conversar com ele neste meio do caminho, Hum, ele falava: agora eu não posso, depois do almoço eu venho conversar com você. Porque depois do almoço era a hora que ele tinha livre para fazer o inesperado. entendi. E se, por exemplo, eu ia caminhando com ele ao lado da feira, ia, tipo, vou parar agora na banca de banana, porque a banana tá bonita. Ele fala: não, eu tenho que ir para lá. E ia. Entendi, Muito doido. entendi. É porque não basta a gente só observar de longe, né? Tem que ter interação, porque senão, como é que sai o estudo científico em cima, né? Eu gosto de fazer perguntas. Sempre que eu tenho uma oportunidade de parar a pessoa para fazer perguntas, eu faço. Ele, na verdade, ele acabou se tornando eu não digo um amigo, mas algo próximo disso. E nós conversamos bastante, porque eu fui medindo, né? Eu fui dando os referenciais para ele que eram referenciais de confiança. Então, eu Uhum, também estava lá, mais ou menos no mesmo lugar, na mesma hora. Eu tinha uma rotina, eu sou limpinha em diversos aspectos que podem ser mensurados, porque essa pessoa tem uma noção de limpeza, que pode ser uma limpeza moral, pode ser uma limpeza física, geralmente é tudo junto. Então, uma entendi. pessoa que gosta muito de perfumes, por exemplo, porque perfume dá referência de limpeza. Banho, limpeza, né? Então, assim, e ele falava o quanto ele ficava angustiado com o mundo porque as pessoas não faziam as coisas certas. Só que ele era empreiteiro, trabalhava com obra, fazendo Uhum, casa, reforma, etc e tal. Imagina a delícia que não é ter alguém extremamente meticuloso, detalhista, previsível e capaz de fazer previsibilidades fazendo uma obra. Tudo, complicado, né? tudo era entregue no prazo, porque se ele deu um prazo e alguém Tem que falhou, cumprir. ele vai lá e faz o trabalho da pessoa, não pode ter falha. Eram coisas assim do tipo, você olha e fala: nossa, tá incrível, não consigo ver defeito, porque acabamento é acabamento, não é para ter falha. E acabava exigindo isso das pessoas. Então, é uma pessoa extremamente desagradável para você trabalhar junto, porque tem um Uhum. ideal de perfeição de serviço assim, porque se ele for fazer, ele vai fazer com meticulosidade, com perfeição. Pô, ia ser interessante encontrar pessoas assim quando você precisa de uma prestação de serviço, né? Porque, Prestação de principalmente uma serviço, reforma. dentista, Uhum. cirurgião. Então, imagina um dentista. Eu tenho uma dentista que é assim, ela vai fazer uma restauração do seu dente, mas ela quer que a restauração fique tão boa quanto a estrutura original. Então, ela vai esculpir o dente, procurar fazer todos os acabamentos, as entrâncias, porque tem que cumprir a função original. Dentista Eu, combina bem com esse perfil, inclusive porque tem que ficar mexendo naquelas coisinhas pequenininhas e pensar nas bactérias. Então, é um meticuloso. É alguém que serve um cirurgião. É precisão, ele quer deixar a mínima cicatriz, ele quer fazer a melhor reconstrução possível. Então, tem muitas profissões, e veja, são todas profissões da atualidade. tá. São profissões do nosso ambiente preciso atual.
eu imagino o nível de controle que ele não deva ter, né, para conseguir fazer tudo do jeito que ele quer. Então, para ele ter esse controle todo, eu acredito que ele deva ser extremamente estrategista, né? Sim. E quando eu falo de pessoas estrategistas, eu estou falando de pessoas com essa testa aberta, como é a sua, como é a minha, né? Então ela tem que ser bem ampla aqui. O cabelo não pode nascer aqui no meio também, porque senão ela tem mais foco e ela não se deixa aberta para problemas diferentes, né? Peraí, Ela isso é precisa. importante. Então, se eu quiser um pouquinho mais de cabelo aqui, eu preciso ser uma pessoa mais focada, é isso? O Para fato, coisar assim? o fato de você não ter o cabelo aqui, ou ter menos cabelo nessa posição, exatamente nessa posição das entradas, isso me fala que você não gosta de rotinas. Quer dizer, se eu quiser ter o cabelo, eu vou ter que gostar de rotina. Você vai ter que amar fazer tudo meticulosamente ali e ter a sua rotina bonitinha. Que É por fofo. isso que ele perde o cabelo aqui atrás e não aqui dos lados e na frente. Ah, entendi. Não é, não vai funcionar. Não vou fazer isso. Já pensou você todo dia acordando, fazendo cafezinho para o seu amor? Ai, que lindo, né? Todo dia. Não aguento. Todos os dias, segunda a segunda. Não, não aguento. É engraçado porque a gente está na casa nova e a gente separou o espaço de trabalho e tal. E aí o Sérgio fica na sala dele e ele trabalha lá o dia todo, todos os dias, e ele está contentíssimo, porque tem lá um espaço super bonitinho para ele trabalhar. Eu tô Uhum. na cozinha, tô na sala, e aí depois eu vou ler no quarto, e aí depois eu falo, eu vou. Eu preciso gravar. Ontem à noite eu gravei um vídeo, aí eu fiquei procurando um ângulo na sala e falo, mas por que que você não fica lá naquela sala que você já preparou para isso? Eu quero aqui. Difícil Né? ter rotina. Não é? Que nem eu tava aqui agora, eu falei, putz, eu vou ficar na sala, né? Eu vou a live com a Débora, hoje eu vou sentar na sala e vou ficar lá. Eu falei, pô, é injusto, né, com a Ana, que não tem nada a ver com isso. Ela ficou a manhã todinha tendo aula na salinha que a gente preparou para ficar com as coisas, né, para o escritório. Ela ficou a manhã inteira lá, agora eu vou tomar conta da sala e ela não vai querer ficar aqui porque eu tô aqui, né? Mancada, não, deixa eu ir para lá, deixa eu ficar lá também, né? Mas eu também sou desse, que cada hora num canto, eu não tenho problema nenhum com isso. Aliás, o meu problema realmente é com a rotina, né? Tá aqui, né? O meu problema é a rotina. Temos 5 minutinhos. Tem alguma consideração a mais sobre o compulsivo, O obsessivo compulsivo eu compulsivo? acho que um ponto importante a eu dizer o compulsivo é alguém que não consegue parar de pensar. É alguém que está sempre sufocado pelas imagens mentais que cria. Então ele pode ser paranoico, ele Ele é um persecutório, idealista? ele é Idealista? nesse sentido de que alguém que acredita nas verdades absolutas, sim. Então, o Então bem, a o testa belo, o também tem que ser justo. alta. Então a testa tem que ser Geralmente, alta. geralmente é. Olha, mas eu posso ter compulsivos assim como a testinha de nada, que inclusive são os tipos mais difíceis. Então eu Ah, posso ter esse de testa ampla, tal, que geralmente é uma pessoa mais vinculada com valores filosóficos e tal, e eu posso ter uma pessoa com a testinha bem estreita, que em todos os ângulos, que geralmente sugere alguém muito bom para trabalhos pontuais, assim. Então a pessoa vai fazer isso, aquilo com perfeição. perfeito. Só que Porque o ela não mundo vai dela ter só está dentro daquela caixinha ali. Não sai isso. daquilo. E ela não vai ter articulação, às vezes, durante a vida para fazer outras coisas. Então, a pessoa aprendeu a fazer aquele quadradinho, ela vai fazer bem aquele quadradinho, não vai ter habilidade para transitar em outros campos, nem para relacionar.
Então, alguém sufocado pelos próprios pensamentos, alguém muito meticuloso, muito preciso, e alguém de difícil relacionamento, justamente porque é alguém que tem muita noção do que é certo e do que é errado, e quer impor a sua noção do que é certo e do que é errado para todo mundo com quem ele se encontra. Perfeito, perfeito. Bom, então até agora a gente já falou de oral, certo? A gente falou do sadomasoquista, do obsessivo compulsivo, do histérico, a gente falou Do fálico do narcisista. fálico narcisista, a gente não falou passivo feminino, falou? Acho que não, né? Eu acho que não. Acho que não. Eu acho que não. O Não, mas passivo eu me feminino lembro não. que eu falei do histórico do garçom, alguém que era montado para a servilidade. Eu falei alguma coisa assim. Falou, falou. Não, então a gente falou sim. A gente falou sim. Então falta o esquizoide, o genital a gente também não falou. É legal a gente falar do esquizoide, porque é um perfil muito comum entre os jovens e os adolescentes de hoje. Então, Uhum. muita gente vai se identificar. O esquizoide é aquele que se corta, que tem dificuldade de relacionamento, ou que é muito dependente dos relacionamentos. É o adolescente mais bagunçado que vocês conseguirem pensar, que às vezes tem uma adolescência que vai até os 60 anos. Então, eu acho que é um perfil bastante atraente para a gente falar na próxima semana. Beleza. Então ainda falta o esquizoide, o genital e o psicopata. É isso? Isso. Estão O genital a perguntando gente aqui. deixa por último, porque ele é a negação de todos os perfis anteriores. Perfeito. E como a Ana está perguntando aqui, são tipos de personalidades descritos por Reich? É isso mesmo. É isso mesmo. Então a gente vai trabalhar o esquizoide na próxima sexta. Aí a gente pega o psicopata e deixa o genital por último. Perfeito. Fechou. Maravilha. O que eu acho legal no esquizoide é que ele costuma ser muito magrinho, né? Ele Longilíneo. costuma ser muito magrinho. Mas aí, só para fazer um pouquinho de spoiler, né? A gente tem pessoas que são dilatadas, que são mais gordinhas, que falam com todo mundo, né? E a gente tem os magrinhos, que são fechadinhos e que precisam da caverna para se esconder de vez em quando ali, para repor a sua energia, Sim, né? é isso. É isso. Então, semana que vem a gente pega eles para fazer bullying. Ou para amar. Sempre, né? Por que não fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Perfeito, combinado. Porque algo que a gente despreza, a gente não fala, né? A gente não. Se a gente despreza, não tem por que ficar tocando no assunto, né? A gente toca Não, no assunto sobre as coisas e sobre as pessoas que a gente ama, na verdade. sobre quem nos atrai. Exatamente, né? Muito legal, muito legal. Pô, a gente precisa combinar de se encontrar nessas idas à clínica, né? Vamos. Eu nunca E tenho horários, mas a gente pode tentar. você estava lá ontem, eu estava lá ontem, só que a gente estava em horário